Oi. Obrigado, Excelência. Gostaria de iniciar reiterando meus cumprimentos. Não vou me alongar aqui, diante da última já ter sido minha, então vou ser bem direto, bem conciso nos meus argumentos relativos a esse habeas corpus. Entendo a importância do tempo de Vossas Excelências, ainda tem bastante caso para Vossas Excelências analisarem aqui hoje. Excelências, o presente habeas corpus agora trata de alguns crimes e um pedido de trancamento dessa ação penal. A situação ocorrida aqui foi relativo a dois réus que foram abordados pela força policial e, no momento dessa abordagem, foram apreendidos com alguns materiais, o que levou a uma denúncia de tráfico de drogas, associação para o tráfico, adulteração de veículo automotor, porte de arma e receptação. A situação atual desse processo se encontra esperando a designação de audiência de instrução após a fase de apresentação da resposta à acusação. Excelências, diante dos pontos aqui que nós vamos discutir, o primeiro adentro que eu gostaria de fazer é que não vamos fazer aqui nenhuma espécie de dilação probatória. Iremos analisar meramente a documentação já acostada aos autos. Em momento nenhum vamos pegar elementos subjetivos e inferir a interpretação aqui desse processo. A grande questão aqui é analisar os documentos já presentes nesses autos. Então, como bem sabemos, a via do HC é uma via estreita. Não deve ser utilizada para análise fática intensa de provas. Não é esse o local correto de se fazer. O que a defesa diz aqui é justamente que não é isso que será feito. O que nós temos hoje presente nos autos até o presente momento da denúncia? Nós temos 3 elementos de prova. Os depoimentos dos policiais documentados, o laudo de apreensão documentado e a prova documental juntada pelo outro réu sobre a propriedade do veículo. São as 3 provas documentadas, apresentadas dentro desse processo. O que eu peço a Vossas Excelências, dentro desse habeas corpus, é que pensemos de forma objetiva, sem tentar fazer ligações subjetivas em relação a cada crime de forma específica. A defesa traz aqui hoje alguns argumentos a Vossas Excelências. O primeiro é de que não haveria justo motivo para a abordagem ocorrida no local que apreendeu os 2 réus e o paciente aqui a qual represento, somente um. E que toda a apreensão teria vindo de um fishing expedition. Seria uma pesca probatória ali naquele momento. No que se baseia a defesa nesse momento. Houve uma denúncia inicial, uma denúncia via WhatsApp para a equipe policial, onde homens estariam em um quintal traficando armados. Após o recebimento dessa denúncia originária, que daria o motivo para fazer a patrulha, a força policial se deslocou a andar nas ruas e identificou 2 pessoas andando de moto. E eu trago aqui a fala específica dos policiais nesse momento, para que possamos analisar relativo ao que eu disse de não fazer dilação probatória. A análise do que está exatamente na fala do policial, que na data de hoje estava de serviço com a sua equipe em motopatrulhamento, policial Rafael Domingos, folhas 82, que na data de hoje estava de serviço com a sua equipe em motopatrulhamento, quando por volta das 8h30 receberam denúncia anônima via WhatsApp da base de que haveriam homens armados e vendendo drogas em um quintal no bairro Aldeia Pacaju, Ceará. A denúncia originária é essa. Que ao chegarem no local da denúncia, avistaram 2 homens em uma motocicleta,
E esses perceberam a aproximação da polícia militar e empreenderam fuga. Excelências, vejam que quando se empreendeu a fuga, não se encontrava nem no motivo originário da denúncia e nem se encontrava com a justa causa de visualização de drogas, de visualização de armas, e esse seria a definição de Fish and Expedition nesse momento. A força policial decidiu abordar sem identificar um motivo de fato criminoso. Não era possível visualizar arma, não era possível visualizar drogas, não se sabe o contexto aqui da fuga, se eles estavam só em locomoção de fato. Esse é o momento inicial. Então, quando a defesa traz esse argumento do Fish and Expedition, ele alega que não existia esse justo motivo nesse momento. A denúncia originária via WhatsApp seria para um quintal. A partir do momento que chegaram na rua, não visualizaram nenhuma espécie de quintal, não foi feito nada para se ir visualizar algum quintal, averiguar de fato a denúncia, e se decidiu abordar por motivos subjetivos da força policial. Então, nesse contexto, a defesa entende que não houve um justo motivo para essa abordagem. Esse é o argumento inicial que a defesa traz nesse habeas corpus. O segundo argumento, excelências, é de que não houve na denúncia, aqui é uma questão estritamente documental, não houve na denúncia a individualização específica de cada crime, do que seria competente a cada um. De novo, eu recorro às provas já documentadas nos autos nesse momento. O que nós temos de documentado relativo a isso, a apreensão com a lista dos materiais e a força policial identificando a situação. Relativa a essa parte, o policial também Rafael Domingos, condutor, fala que foi feita a abordagem e foi constatado que Francisco Gessimar, ora paciente, estava portando uma pistola calibre 40 na sua cintura. E este quis esboçar reação e foi utilizado o uso progressivo da força para sua algemação. Que seu comparsa, identificado como Antônio Gabriel, também esboçou reação e foi feita a sua algemação. Antônio Gabriel portava uma mochila e no seu interior havia uma arma artesanal calibre 12, 3 tipos de munição e uma quantidade de crack totalizando 26 gramas, que parte da droga estava fracionada. Então aqui, excelências, vamos ao crime em si. Na denúncia, especificamente a todos esses crimes, o Ministério Público traz a mesma descrição do que foi apreendido, exatamente da forma como consta na única prova documentada nos presentes autos. E no último parágrafo fala, por último, resta suficiente provada a autoria e a materialidade. Excelências, estamos falando aqui de um paciente que, de fato, foi apreendido, pensando de forma objetiva, com uma arma .40. Isso não há o que ser discutido no momento, haveria uma necessidade de dilação probatória para saber se ele estava com essa arma, se não estava. Considerando a documentação, hoje o paciente foi apreendido com .40. A droga foi apreendida com o outro correio. Em momento nenhum, a prova que já documentada trouxe que sequer o paciente teve acesso a essa droga. Da mesma forma, relativo à corrupção, por mais que, só voltando ao argumento das drogas, entendo os diversos verbos presentes no artigo 33 e entendo as interpretações, mas eu estou trazendo aqui a observação de forma objetiva. Porque a partir do momento que dizemos, olha, ele estava junto, então provavelmente ele estava vendendo junto. Isso é uma interpretação subjetiva. A prova trazida aos autos hoje não mostra, em momento nenhum, o indício que ele estava praticando a traficância ali. E trazendo isso para dentro da denúncia, em momento nenhum, o promotor tenta identificar essa situação do tráfico. Olha, ele estava traficando porque por isso. Não, não teve. Simplesmente é pela mera apreensão e elemento subjetivo de ligação com outro correio. Ponto. Relativo à associação para o tráfico, de novo, o uso de elementos subjetivos. A gente sabe que precisa de uma constância para a associação criminosa, para a questão da associação para o tráfico.
E nesse momento, de novo, com as provas objetivas, aqui também não há. O que se entende foi apreendido os dois juntos, é pau nos dois. É dos dois. A culpa é dos dois. Quando, na verdade, se observa nos autos uma divisão específica da apreensão entre as partes. E, de novo, na denúncia, que é o pedido aqui da defesa, não se individualiza e não se fala quais seriam os contextos no qual ele teria que responder pela associação para o tráfico. Não tem. A gente entra no terceiro crime, adulteração do veículo automotor. Nesse ponto, a prova documental é a apreensão, o testemunho do policial só fala que a moto estava lá, mas não há nada que demonstrasse de quem fosse, apenas de que Gessimar estava na garupa. Um HC já foi julgado por vossas excelências aqui, do Correio, relativo ao pedido de liberdade dele, não de trancamento, foi disponibilizado aos autos. E ele juntou a documentação de propriedade desse veículo. Ele deixa claro que a propriedade do veículo é do outro Correio, e não do paciente aqui. Então, novamente, a gente entende o mesmo modus operandi do promotor. Vou jogar aqui o artigo, e aí a gente se vira depois. Não tem especificando por que ele responderia se a moto não é dele, se não foi apreendida com ele, qual é a situação que liga ele à adulteração do veículo nesse caso. Relativo a esses três crimes, excelências, na denúncia, a gente não consegue ver uma descrição específica por parte da promotoria do que seria elencado ao réu Gessimar. O que se tem são conjecturas subjetivas, na qual se entende, olha, apreendeu com o outro correio que estava em posse, então é dele. Somente. Relativo ao crime de porte de arma e de receptação, eu não vou adentrar esse mérito, visto que, de fato, existe uma discussão dentro da denúncia sobre a apreensão da arma .40 que foi apreendida com ele. De forma objetiva, sim, ele foi apreendido com a .40, e é isso que está nos documentos, e isso que vai ser discutido dentro dos presentes autos. Novamente, em sua manifestação, o doutor procurador, com todo respeito à defesa, vem discordar de alguns Não tem pontos. segredo. Novamente, traz novamente que a via do habeas corpus seria uma via estreita e demandaria análise fático-probatória. O que não é o presente caso, excelência. Não estamos discutindo aqui as provas. A gente está aqui para discutir somente se a denúncia especificou ou não. A gente está pedindo trancamento relativo a essa parte da denúncia pela falta de especificação em alguns crimes. Ponto. O outro argumento que o representante do Ministério Público traz é que existem fundadas suspeitas com base na dinâmica da denúncia. E, de novo, se volta ao ponto inicial do Ficha Expedition, que foi discutido aqui logo no começo. E que a promotoria teria feito com riqueza de detalhes a denúncia. E, de novo, eu volto à denúncia em folhas 25, e o que se tem na abordagem verificou, Francisco Gessimar portava na cintura, pistola calibre 40, marca tal, e a descrição do que já foi dito pelo policial. Somente. A única prova que se tem. E, ao final, um último parágrafo que traz, por último, resta suficiente provada autoria e materialidade. Então, nesse contexto, excelência, a defesa vem trazer a vossas excelências o pedido relativo ao Ficha Expedition no começo, a ausência de justa causa e o desentranhamento, bem como o trancamento parcial da ação penal diante da inépcia dessa denúncia relativa à não individualização das matérias respondidas aqui pelo ora paciente relativa às provas já efetuadas aqui dentro dos autos hoje de forma objetiva. Nesses termos, a defesa se manifesta, agradece o tempo de vossas excelências e devolve a palavra. Obrigado. Obrigada, doutor Anderson.